capítulo 3 de Efésios, mas Paulo traz uma conclusão do capítulo 2, os versos 19 ao 22. E aí eu gostaria que os irmãos pudessem imaginar algo. Imagine um muro ou uma casa feita com tijolos vivos. E esses tijolos vivos, eles não são só tijolos simples, mas são tijolos inquebráveis, tijolos indestrutíveis. Só que esses tijolos, eles são indestrutíveis não por eles mesmos, porque são tijolos ainda de barro, mas eles são indestrutíveis pela capa protetora que os envolve. Nós vamos falar sobre isso hoje, então peço aos irmãos que abram suas Bíblias para Efésios capítulo 2, o verso 19, leremos o verso 19 ao 22. Amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Oremos. Pai bendito, maravilhoso Senhor, mais uma vez clamamos a Ti. Clamo a Ti, Senhor Deus, pelo Teu poder, pela Tua força, capacita-nos ao entendimento do Teu Evangelho e que tudo que seja dito, Pai, que possa vir de Ti, da Tua palavra, não, Senhor Deus, de meu coração pecaminoso e nem minha mente corrupta, mas do Teu querer, da Tua vontade, do Teu Santo Espírito, que seja da Tua revelação para o nosso ensino e para o nosso crescimento. Clamo, Senhor Deus, pelo poder do Teu Santo Espírito, que o Senhor possa agir em nosso meio para o entendimento do Teu Evangelho e mudança através também dele. É tudo isso que eu clamo em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Então, meus irmãos, como vocês estão vendo aí, o título da nossa mensagem, Tijolos Vivos Firmados na Pedra Angular. Então, Paulo aqui, nós devemos lembrar que tem algo que Paulo ele vai trazer referência aos irmãos de tudo que ele já passou, que ele já escreveu, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2. Que é o quê? O início, já no finalzinho aqui, no final do capítulo, né, e início da última perícope, ou do último parágrafo, que é no verso 19, ele vai dizer, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros. Então, ele vai falar, olha, portanto, depois de tudo que eu já falei, depois de tudo que eu já disse, sobre vocês não estarem mais perdidos, sobre vocês antes serem fadados ao fracasso, né, mortos em seus delitos e pecados, agora já não mais, agora já não são mais forasteiros, agora já não são mais voltados ao mal e tudo mais. E também, quando Paulo vai dizer forasteiros, ele também vai falar no sentido étnico, como eu expliquei no domingo passado, com relação a Israel, com relação à mensagem do Evangelho que era passada a Israel e agora não mais somente limitada a Israel, mas agora passada a todos os povos, também aos gentios. Paulo, inclusive, vai se referir como apóstolo dos gentios. Então, quando ele vai dizer não mais como forasteiros, ele vai trazer uma contrapartida, uma contrariedade, ou seja, não mais como estrangeiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, não mais estranhos à salvação, não mais estranhos à vontade de Deus, ao querer de Deus, não mais estranhos a Deus, não mais estranhos à santidade,
não mais debaixo da ira. E aí, toda a referência que ele vai falar no capítulo 1 e no capítulo 2, que ele fala até agora, ele resume aqui nesse verso 19. Agora ele vai dizer o porquê tudo isso. Lembra que no capítulo 1 ele vai falar sobre a ação da salvação no homem, né? A ação de Deus ao salvar o homem. Então ele vai dizer, olha, Deus os elegeu antes da fundação do mundo, o Espírito Santo vos redimiu, Jesus Cristo vos redimiu, o Espírito Santo vos sela. E aqui ele vai falar, olha, vocês continuam, mas agora estão edificados. Edificados no quê? Sobre o fundamento. E esse fundamento é o fundamento dos apóstolos, dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então, o primeiro ponto da nossa pregação é unidos pela pedra angular. O que é ter Jesus Cristo como a pedra angular? Então, as construções da época elas tinham uma pedra de fundação. Eu acredito que até hoje, né, os construtores colocam uma pedra de fundação. Só que na época tinha uma pedra que era chamada pedra de esquina, ou pedra de quina, que os muros eram feitos ao redor dela, ou então alinhados a ela. Era uma pedra que suportava, basicamente, o peso de toda a estrutura construída. Então, quando Paulo ele vai falar sobre isso aqui, sobre Cristo ser a pedra angular, ele está falando de Cristo como essa pedra de esquina. Então, o fundamento da igreja está sobre Cristo, tá certo? A gente já aprendeu muito sobre o contexto da salvação relacionada a Cristo. É por meio dele, por ele e para ele. Então, tudo é através dele, por meio dele e para ele. Não tem como tirar Cristo da jogada. Se você tira Cristo da jogada, você perde tudo, porque tudo é Cristo, tá certo? Então, ele é a pedra angular. Quando Paulo vai falar pedra angular, ele vai dizer aquilo que nos sustenta. Como eu já lembrei aos irmãos e lembrei algumas vezes sobre o contexto da igreja, a pedra angular, ou seja, edificado sobre essa pedra angular, significa que nós estamos sobre Cristo, nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós somos esses tijolinhos vivos que fazem parte desse edifício, dessa casa, desse agora monumento do qual a base é Cristo. Tá certo? Então não tem como a base ser um homem, a base ser contextos, a base ser evolução histórica. A base é Cristo, ok? E a base sempre foi Cristo, tá certo? Então quando nós podemos pensar em relação a essa base, nós podemos entender sobre quem estamos edificados. Paulo mais à frente vai falar que Cristo é o cabeça da igreja. Estamos edificados sobre essa pedra. Essa pedra é o que nos sustenta. A pedra é Cristo e não Pedro. A pedra é a firmeza, é o nosso baluarte, é a nossa força. Então é ela que nos sustenta. Por ser ela que nos sustenta, nós somos inabaláveis. Olha aí, pastor. O Senhor é inabalável em Cristo, tá certo? Por meio de mim não, porque eu sou falho, mas em Cristo somos inabaláveis. Então, Romanos vai falar sobre isso no capítulo 8, né? Paulo vai ser hiperbólico ali, falar que nada pode nos separar do amor de Deus. Então, em Cristo somos inabaláveis, porque estamos debaixo do poder do quê? De Deus. Então, há poder maior do que o poder de Deus? Não há. Então, se não há poder maior do que o poder de Deus, não tem por que a gente temer a questão do abalo dessa pedra. Não tem como, porque essa pedra é a rocha viva, é inabalável, né? É eterna e poderosíssima. Na verdade, o único poder que existe real mesmo é o de Deus. Então nós estamos unidos,
né, nessa pedra, unidos por essa pedra angular, para a honra e glória de Deus. Existe um propósito para essa união. E lembre-se aqui que quando eu vou falar de propósito para a união, unidade, ou então ajuntamento, ou então quando estamos juntos como igreja ou local, casa, eu estou falando da igreja do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor Jesus, nós entendemos em duas formas, certo? Existe a igreja local, a igreja visível, que são aquelas pessoas que estão aqui, nós que estamos aqui, nos vendo, né? E nem todos são salvos. E tem a igreja invisível do Senhor. Essa igreja invisível, todos são salvos. Então, a igreja invisível, ela é a igreja do Senhor Jesus, a igreja firmada nesta rocha, inabalável. Então, existem pessoas da igreja invisível em outras igrejas? Sim, com certeza. Existem salvos em outras igrejas. Então, a rocha da qual estou falando aqui e a igreja que está sobre a rocha é a igreja invisível, tá certo? Porém, a igreja visível, ela também é edificada, mas ela é edificada por meio de algo, que é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o meio usado por Deus, a revelação, o meio usado por Deus para se mostrar, para se revelar aos homens. Então, essa revelação, essa forma de Deus se mostrar, ela foi usada para a edificação da igreja. O que seria? Para o crescimento dos irmãos, para a maturidade dos irmãos. Então, os irmãos da igreja visível, eles se tornam maduros, eles se tornam entendidos da palavra, acrescidos da fé, por meio dessa palavra, da revelação de Deus. E qual é a revelação de Deus? Paulo vai dizer, olha, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Lembre-se que esses apóstolos e profetas, eles não ensinavam de forma vazia, ou superficialmente, ou de forma aleatória. Eu não ensino porque eu acho que quero ensinar, ou porque aquilo que eu sei eu vou ensinar. Não, eu ensino com uma base. E Paulo vai mostrar aqui a base. Qual é a base? A base é Jesus Cristo. Então, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então, a igreja invisível ela está sobre a pedra, ela é inabalável, a igreja invisível, são todos os salvos. Então, todos os salvos, eles são inabaláveis através de Cristo, claro. E a igreja visível também, ela vive esse recebimento da revelação de Deus no sentido do ensino do Evangelho, do ensino da palavra, do querer de Deus. Quando nós chegamos aqui no púlpito e abrimos a palavra e esboçamos e explicamos, as pessoas que estão sentadas aí no banco e também aquele que vos fala, aquele que está falando também é edificado e vocês também são edificados. Essa edificação, ela pode ser para a condenação e pode ser para a salvação. Depende se você é salvo ou se não é. Se você pratica ou se não pratica. Se você realmente tem o Espírito Santo do Senhor, é convertido ou não. Tá certo? Tem pessoa que senta no banco da igreja e pode ser condenado por mais e mais e mais e mais tempo. Né? Aquele que não é salvo senta, escuta a palavra e ele não pratica. E aquele que não pratica é condenado aí por muito mais tempo. Está sendo condenado escutando o Evangelho. Aquele que é salvo, ele está sendo edificado porque a palavra cria nele um modus operandi, certo? Um estilo de vida, um modo diferente de agir, uma transformação, ok? Então, quando vai dizer aqui, Paulo vai falar sobre tudo isso, ele vai falar à igreja de Éfeso, vai dizer, olha, meus irmãos, vocês já sabem de tudo isso, não vivam mais com essa forma
essa fórmula mística de viver. Não tenham mais essa fórmula mística de viver, ou então não vivam mais com medo de atos de feitiçaria, de bruxaria, ou com amuletos, ou qualquer outra coisa. Não tenham dúvidas sobre a ação de Deus em suas vidas. Não tenham dúvidas sobre como Deus te salvou, sobre como Jesus Cristo te salvou. Não tenham dúvidas. Não duvidem sobre o poder de Deus. Lembre-se que esse poder é maravilhoso. Ele é o seu diferencial. Ele é o diferencial que mudou a sua vida, que faz você caminhar para a honra e glória dele. E aqui, o que a gente pode entender sobre ser unidos pela pedra angular? Nós somos unidos num só corpo, meus irmãos, e esse corpo, ele é real, certo? Quando Cristo falou que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja, ele estava falando sobre a igreja invisível, sobre os salvos dele. Então, as portas do inferno não prevalecem sobre os crentes, nós, os crentes. Amém? E nesse contexto, quando estamos unidos pela pedra angular, nós estamos unidos em Cristo para honrá-lo e glorificá-lo. E todo aquele que não honra e não glorifica a Deus, ele não está unido a Deus. Porque como pode a pessoa ter dois senhores, né? Servir ao mundo e servir a Deus? Não há. Então, unido em Cristo é a pessoa que serve a Deus, ou seja, a pessoa que vive para o Senhor, a pessoa que entrega tudo, como a irmã Patrícia cantou aqui agora. Então, essa pessoa vive para o Senhor, vive em prol do Senhor, em prol de glorificar a Deus através de sua vida. Amém? Entendido esse ponto? Então, o que a gente pode usar aqui como uma aplicação para a igreja sobre ser unidos pela pedra angular? Primeiro que a nossa salvação, ela não depende de nós. Isso traz para nós sempre aquele refrigério, né? Aquela tranquilidade. Tem muitos irmãos que vivem uma certa agonia. E essa certa agonia é de dizer assim, pastor, eu peco e não adianta, busque em oração, mas eu quero continuar, eu quero ser santo, mas eu sempre caio no pecado, sempre caio na miserabilidade do pecado, sempre sou fraco nesse sentido, mas eu estou buscando, pastor, estou buscando, só que eu vivo nessa agonia. Só que não é só a gente que vive nessa agonia. Todos os pais da igreja e temos muitos exemplos bíblicos que viveram essa agonia. A gente pode começar por Davi. Davi viveu essa agonia. Ele tem um salmo que fala sobre sobre o pecado que ele cometeu. E no salmo ele chega a dizer que os ossos dele doíam. Então, é uma linguagem assim que a gente não consegue imaginar o tanto que ele estaria sofrendo pelo pecado que ele havia cometido. A gente pode pular um pouco mais para frente e até Paulo. Paulo falou que esmurrava o corpo dele para que ele não fosse o quê? Um mau exemplo para a igreja. Ele clamou a Deus pedindo para que Deus tirasse o espinho na carne. E eu creio que o espinho na carne era o coração inclinado dele ao pecado. Mas Cristo falou, não, minha graça te basta. Então, muitos de nós passamos por essas dificuldades, muitos de nós passamos por essas lutas. Mas o que diferencia quem é realmente cristão, pastor, de quem não é? Pronto, aí é que está. Davi caiu, Davi se sentiu muito mal, os ossos dele doeram pelo pecado. Mas Davi não abriu mão, Davi não deixou o seu Senhor.
Paulo tinha a questão do espinho na carne, e ele clamava a Deus para que tirasse esse espinho na carne. Paulo não deixou o Senhor, não abandonou, ele continuou, ele insistiu. O diferencial é a insistência. É aquela pessoa que persiste. Mas aquela pessoa que persiste, ela persiste por suas forças? Não, não tem como. Nós somos muito fracos, muito falhos. Não conseguimos persistir por nossas forças. Aquele que persiste, persiste por algo que lhe dá poder a persistir. E o que é que dá poder a nós para continuarmos? O Espírito Santo do Senhor. Então, meus irmãos, estamos sobre a pedra angular. Somos inabaláveis em Cristo. E também edificados, mas edificados para um propósito. E esse propósito é a santidade. E essa santidade vem como? Pela palavra. João fala, é categórico. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Tem como ser mais direto do que isso? Qual é o meio para que o cristão seja santificado? Ou seja, para que ele cresça, para que ele crie maturidade? O Evangelho, a palavra. Ok? Então, edificados para a santidade pela palavra. E Paulo vai dizer isso aqui no verso 21, certo? No qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Então, todo edifício é ajustado e cresce para se tornar santuário santo no Senhor. A palavra aqui, edifício, tem a ver também com o contexto casa. E esse edifício aqui, a gente já vê um edifício diferente, tá? Aqui já não é mais corpo, aqui já é o contexto de templo. Pastor, mas a igreja não é o templo? Não, a igreja é o corpo. Templo, é diferente. Eita, mas aí, o que é templo, o que é a igreja? A igreja é o conjunto de salvos. Templo sou eu, você, todos nós somos templos. O que é um templo? É um local aonde o Espírito do Senhor habita. Então, eu sou templo do Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo. Todos nós somos templos, ok? Do Espírito Santo do Senhor. Então, Paulo, quando ele vai falar aqui, ele vai dizer, olha, no qual todo edifício, ou seja, todo esse templo, que é ajustado, cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Então, esse templo, ou seja, nós agora como pessoa, indivíduo único, cresce para ser santo. Não tem como falar diferente. Santo no Senhor. Nós somos salvos para isso. Não tem outra alternativa. Mas eu vivo em agonia, pastor. Continue em agonia buscando a santidade. Continue buscando a santidade. Porque nós vivemos para isso, somos chamados para isso. Somos salvos para isso, para glorificar a Deus, glorificar aquele que coloca o seu nome em nós. Então, quando ele vai falar sobre todo o edifício que é ajustado, ou seja, esse ajuste é um ajuste fino. Não é um ajustezinho qualquer. Né? Vocês já viram aquele pedreiro que vai fazer uma parede, aí faz a parede assim meia torta, aí diz, não, a gente tira no reboco aqui, né? Aí a parede fica com 4 dedos de reboco, né? Não é esse tipo de ajuste, tá bom? É o ajuste fino, é o ajuste correto, é o ajuste perfeito. Então, quando Deus nos salva, Ele coloca em nós esse ajuste fino, esse ajuste perfeito, esse ajuste correto,
para vivermos para a honra e glória dele, para o crescimento em prol do Evangelho, em prol da obediência da palavra de Deus. Mas, pastor, já que eu sou o templo, já que eu sou a igreja, já que eu sou tudo isso, eu tenho que perseverar? Com certeza, você tem que perseverar. Como que eu vou perseverar, pastor? Paulo mesmo disse. No verso 20 ele vai dizer: edificados, sobre quem nós estamos edificados? Sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E aqui, só para explicar sobre apóstolos e profetas foi no início da igreja, tá, meus irmãos? Apóstolos, no sentido daqueles que viveram com Cristo, que foram eleitos por Cristo para viver o apostolado, que são os 12. E os profetas são a referência àquelas pessoas que falavam, que se revelava o Espírito Santo e eles falavam através do Espírito dentro da igreja para edificar a igreja, tá bom? Então não existia profecia unilateral, vamos dizer assim. A profecia era plurilateral. A profecia era para a igreja. Então a pessoa se levantava, o Espírito Santo a incitava, ela levantava e profetizava a igreja. Ok? Tem mais esse negócio que não vou falar aqui, deixa para lá. Então, continuando. Os apóstolos e os profetas, que foram a base revelacional sobre a doutrina do Senhor, então nós estamos nesse fundamento. E esse fundamento se fechou através do cânon, que é a palavra de Deus, ok? Nós, como crentes, entendemos que a Bíblia é inerrante, certo? Inerrante, ela é viva, eficaz e ela é verdadeira. E entendemos também que Deus se revela através dela, tá bom? Então, como nós entendemos isso, entendemos que somos edificados por meio dessa palavra, para a honra e glória do Senhor. Ok. Então, se somos edificados na rocha, se somos templo de Deus, edificados para a santidade, pela palavra de Deus, por que não vivemos assim? Por que vivemos de forma diferente? Desobedecemos em determinados pontos sempre. Desobedecemos em coisas que são às vezes triviais. Por exemplo, a palavra de Deus fala para a gente ser amoroso uns com os outros. Desobedecemos nesse ponto. A palavra de Deus fala para nós buscarmos entender o Evangelho. Desobedecemos nesse ponto. A palavra de Deus fala para a gente cultuar. Desobedecemos também. A palavra de Deus fala para a gente ser generoso com as nossas posses, nós também desobedecemos, e muitas coisas mais que a palavra de Deus fala para sermos mordomos, né, dos nossos bens, ou ensinar as nossas casas como aqueles que são chamados a ensinar, no sentido dos homens de suas casas, e por aí vai. E em algum ponto nós desobedecemos. E o que é interessante é que sabemos que estamos desobedecendo, mas continuamos, né? Persistimos. E isso é incrível em nós, porque mesmo que nós estejamos fundados, né, afirmados na pedra de esquina, mesmo que sejamos o templo do Espírito Santo, a natureza pecaminosa nos incita ainda, né? Nos move, nos impele para praticar o mal. Nós devemos estar alertas sobre isso. Estar alerta sobre essa natureza pecaminosa que nos move,
nos coloca nessa posição de querer desobedecer a Deus, de querer pecar. E o terceiro ponto, Paulo vai falar já aqui no verso 22, nele, ou seja, nele quem? No Senhor Jesus Cristo, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, sustentados, e lembrando, nós só somos sustentados porque temos o Espírito Santo do Senhor. Aquele que obedece, só obedece porque tem o Espírito Santo do Senhor. Aquele que faz algo, só faz algo porque tem o Espírito Santo do Senhor. As práticas de santidade não vêm de nós, vêm do Espírito Santo do Senhor que nos impele, nos move para isso. Ok? Então somos sustentados pelo Espírito para viver o Evangelho realmente. Então, se somos edifícios bem ajuntados e se somos edificados em Cristo, através da doutrina e em Cristo, nele também nós estamos sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus. E aqui vai o principal entendimento sobre as nossas dificuldades. A igreja não está completa. Não está completa. A igreja vive sendo edificada. A igreja vive sendo acrescida. Ok? Não está completa ainda. Não está. Então nós somos edificados para que um dia Deus venha e traga essa perfeição, na qual seremos totalmente transformados, assunto aos céus, totalmente transformados em corpo glorificado agora. E essa transformação será completa. Mas a igreja ainda vive por meio dessa edificação, desse crescimento. Então nós vivemos crescendo ainda. Enquanto estivermos nesse mundo, a igreja ainda está em constante evolução. E lembre-se que a igreja não está em evolução, não digo que é fluidez. Não estou falando de evolução adjacente. Estou falando de crescimento, maturidade. Então a igreja ela vive em crescimento e em maturidade, crescendo a cada dia até a vinda de Cristo. Não estamos completos. Vivemos crescendo a cada dia. Por isso a necessidade de estarmos nos debruçando cada dia mais e mais sobre o Evangelho, sobre a doutrina de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus. Ok? Então somos sustentados pelo Espírito e edificados a cada dia, crescendo a cada dia. Olha só o interessante aqui. Aqui nós vemos os 3 tipos de santidade. Nós já somos santos porque estamos sobre a pedra de esquina, a rocha. Somos inabaláveis em quem? Em Cristo. Então já somos santos por meio de Cristo. Nós vivemos esse processo de santidade por quê? Porque o nosso corpo ainda exerce influência sobre nós. E nós passamos por esse processo dia a dia, então essa santidade ela é progressiva, a pessoa vai crescendo com o tempo, vai ganhando essa maturidade. E até que Cristo venha buscar a sua noiva, e nesse dia seremos completamente santos, totalmente, em Cristo Jesus, perfeitos, em Cristo. E aí é a santidade completa. Então aqui tem a pontual, a progressiva e a completa, todas nesse texto.
Meus irmãos, para finalizar, o que a gente pode levar sobre o texto que Paulo aqui está encerrando no capítulo 2, está trazendo luz a nós? Ele está mostrando que não é por meio de você, e ele já disse isso várias vezes no texto, né? Pois pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não é de você. Mas lembre-se que você deve viver essa graça, você deve agir por meio dessa graça, ser uma pessoa atuante no Evangelho por essa graça que te tirou de onde você estava, que te tirou do império das trevas para a maravilhosa luz dele. Então, lembrando, somos tijolos vivos e formamos esse grande edifício que é a igreja espiritual do Senhor. E também somos templos do Espírito Santo do Senhor e devemos viver como tal. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe por meio da sua palavra.